Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui ao vivo com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 da NET, diretamente digital para você aí na sua casa. Como eu disse, é uma alegria estar aqui todas as quintas-feiras com você. Meu programa ele é apoiado pela Ordem dos Advogados aqui da subseção da cidade de Santo André e também pela Associação dos Advogados do Grande ABC, a qual eu presido. Por isso, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Dr. Roberto Gonçalves, que é o meu vice-presidente da Associação dos Advogados aqui do Grande ABC, diretor também da Ordem dos Advogados aqui da subseção de Santo André, ao presidente Dr. Fábio Picarelli, obrigado pelo apoio que vocês têm dado a este programa. Um programa que tem levado de forma inteligente, entretenimento, falando com a população e todo o Grande ABC. As 7 cidades, muito obrigado pela minha grande audiência. No sábado nós tivemos um pequeno problema técnico na nossa emissora, mas foi logo solucionado. Meu programa entrou ao ar exatamente às 22h30, 22h30. Teve um pequeno problema, eu recebi um monte de e-mails em relação ao programa que entrava ao ar às 21 horas, mas isso foi rapidamente corrigido. E os meus amigos do Face também, das redes sociais. Então, como eu disse, houve um pequeno detalhe, mas no sábado estamos às 21 horas na minha reprise. Conto sempre com você na minha reprise, que também é um grande sucesso e grande audiência. Eu, nesta noite, mais uma vez, vou entrevistar uma mulher, porque este mês é o mês da mulher. Nós estamos homenageando grandes mulheres aqui do Grande ABC, mulheres de destaque do Grande ABC, mulheres que são show aqui no Grande ABC. E nessa noite não pode ser diferente. Eu vou conversar com a doutora Sônia Regina Cabral Gisser. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada, da 38ª subseção da cidade de Santo André, é presidente da comissão da OAB itinerante também aqui da subseção de Santo André, é membro efetiva da Comissão da Mulher Advogada da seccional OAB São Paulo. Enfim, eu converso com ela. Nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre pensão alimentícia. Esse é um tema que tem afligido muitas pessoas, inclusive famílias, filhos, mulheres, ex-mulheres, ex-maridos e assim sucessivamente. Temos o Código de Processo Civil que vai entrar aí o ano que vem, em 2016, uma nova lei aí, a nova lei subjetiva à pátria, para realmente discutir também essas questões sobre pensão alimentícia. Vamos falar um pouco a respeito disso, o que muda da prisão, aí da prisão de pensão alimentícia, essa prisão administrativa, que assim se diz. Para se ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos aí, por dia, mais de 89 mandados expedidos de prisão no Brasil. Chegamos aí a ter o absurdo, de acordo com as estimativas do processo, mais de 1.345 detentos, somente num CDP de Pinheiros, tudo por pensão alimentícia. E nós vamos falar quem paga pensão para quem, vamos falar de um caso interessante, uma decisão que a doutora também vai comentar a respeito do STJ, que em abril de 2012 foi julgado lá no STJ uma indenização que a filha entrou contra o pai por um abandono afetivo. Ele deixou de vê-la, não quis mais conversar com a filha, rompeu os laços afetivos e ela entrou com uma ação e obteve êxito. Vamos falar sobre isso também. Então, agora eu converso com ela, Sônia Regina Cabral Gisser. Tudo bem, doutora? Tudo bem, doutora. O senhor está bem? Estou bem. Obrigado pela sua presença, né? Nesse mês da mulher. Então, eu fico muito feliz em tê-la no meu programa. Obrigada, eu que agradeço o convite. E é um prazer estar aqui. Ai, que bom. Vamos já falar um pouco dessa Comissão da Mulher, que é uma das comissões mais atuantes na ordem aqui da subseção, né, da 38ª subseção, que é a comissão da OAB Mulher, né? Como é que anda essa comissão, esse dinamismo e quantas advogadas formam a comissão, né? E como é que está esse trabalho? Bom, a nossa comissão, nós somos em 9 advogadas, né?
E nós fazemos as reuniões praticamente mensais, né? Só que assim, até um tempinho atrás, o final do ano passado, eu era vice-presidente, né? E eu tomei posse agora esse ano, como presidente da comissão. E é uma comissão que eu também já participo há muitos e muitos anos na OAB, eu gosto muito, né? E sabe que a gente sempre faz um barulhinho, né? Faz alguma coisa a mais, assim. A presidente era a doutora Irena. Era a doutora Irena, isso. Aliás, vamos dar um abraço para a doutora Irena. Tá. Doutora Irena, um abraço para a senhora, doutora. Parabéns pelo seu trabalho, que vem sendo desenvolvido na Comissão da Mulher e foi na presidência, né? Então, isso nos deixa muito felizes e exatamente pela forma e a maneira que a doutora, quando presidiu, soube levar e tocar esta comissão. Parabéns, viu, doutora? A gente agradece a ela também pelo que ela fez, né, anteriormente e deixou aqui para a gente agora, né? Então, veja, esse mês de maio, nesse mês de março, nós tivemos evento da Comissão da Mulher Advogada da Seccional em São Paulo, né? Foi um dia todo, foi lá no Teatro Gazeta, então teve palestra, homenagens, né? Também muito gostoso, né? Tivemos também, nós participamos de uma passeata aqui em Santo André, foi no dia 14, né? Junto com a Secretaria do Direito da Mulher daqui, né? Foi muito bom também. Depois, quando a gente chegou aqui em frente ao fórum, nós demos as mãos em volta de todo o fórum, né? Tudo realmente isso para poder elevar a mulher, para poder também dar mais consciência às pessoas que estão aí fora, né? E sobre, inclusive, o tratamento da mulher, né? Que a gente merece respeito, né? Que existe uma lei, né? Atrás de tudo isso, que nos protege, né? E que só o que a mulher, na hora que ela estiver sendo... que ela não está sendo protegida, né, ela tem que ir atrás da lei para que seja protegida pela lei, né? Já que o marido ou companheiro, de repente, às vezes não atende ela da forma que tem que ser, né? E cada vez mais a gente vê agressões contra a mulher, né? O foco da comissão da OAB Mulher, ela só tem essa finalidade ou são vários aspectos que são difundidos, além da defesa da mulher? Não, outras coisas também, né? Porque a gente costuma também, às vezes, fazer palestras, né? A gente participa também de outros eventos, sempre relacionado com a mulher, tá? A mulher de destaque, a mulher, o que a mulher quer. Porque também não adianta a mulher querer ser alguma coisa a mais se dentro dela ela também não quer. Então, ela primeiro também precisa descobrir o que ela quer, né? O que lhe faz feliz, né? E aí a gente orienta também as mulheres vítimas de violência, nós fazemos também, damos plantão na delegacia da mulher, né? Às vezes a mulher só está precisando de uma palavra, de uma orientação, às vezes ela nem quer, inclusive, entrar com um processo, né? Mas às vezes é só através de uma orientação, mas se necessário for, a gente faz sim. Existe lá, se faz o boletim de ocorrência e depois tem os outros trâmites legais. Essa lei do feminicídio, o que a senhora achou? Foi muito boa? Você acha que ela vai diminuir esse... Vai diminuir? Vai sim, porque vai ser equiparado a um crime hediondo, né? E tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Acho que pelo menos para ver se os homens, né, eles se conscientizam melhor, né, de que a mulher não está para ser violentada. E não só violentada fisicamente, né, mas emocionalmente também, né? Então, tem que ter o respeito. E se colocando dessa forma, eu acho que o homem ele vai sentir um pouquinho de medo. Se nós tirarmos a questão legal, que é a lei, todas as leis que são construídas e feitas de acordo com esta evolução, você acha que a mulher hoje está mais preparada? Eu diria a mulher do século XXI em relação à mulher do século XX. Preparado que eu digo que emocionalmente, estruturalmente, e se ela teve uma evolução, ou ela foi necessariamente... apoiada pelas leis, porque a lei é aquela questão final, né, que a gente pode se dizer de questão legal. Mas eu digo na evolução da mulher, em termos desse crescimento, você acha que a mulher evoluiu mais? A mulher evoluiu mais, mas só que também ela assumiu mais encargos. E não assumir mais encargos, às vezes a mulher se perde um pouco, tá? Mas é aí que ela precisa estar tranquila para poder pensar, para ela poder realmente ver o que é que ela quer. Porque senão é assim, né? Eu digo, às vezes a gente se envolve em situações que depois a gente não consegue sair dela, tá? Por quê? Porque a gente quer resolver, estou dizendo isso até na própria profissão, né? A gente quer fazer o melhor, lógico, para o cliente da gente e tal, e às vezes não depende só da gente, né? E a gente, como sendo mulher, você também quer fazer o bem para uma outra mulher, né?
E às vezes a coisa não depende só da gente, porque tem um outro lado, se é o marido, o ex-marido, que seja, né, para poder também aceitar a situação. E existe também um outro profissional que está orientando, né, a outra parte. Entendi. Agora, quando eu falo dessa evolução, eu falo da questão da mulher, nessa evolução cultural dela. Em relação, a doutora falou uma questão muito interessante, eu peguei na sua fala entre linhas, né? Que você tem que se dedicar, a mulher de hoje ela tem muito mais obrigações, deveres, porque ela é a mulher profissional, é a mulher que tem que vencer, não somente aquela mulher diplomada, mas aquela mulher que ela exerce uma função de sair do lar, né? De sair do lar e ter que voltar. E quando ela volta para esse lar, ela não tem um descanso, né? Ela continua sendo, ela fazendo um outro papel, né? Que muitas vezes ela encontra essa dificuldade. Eu acho que é aí que esbarra exatamente as questões, né? A minha pergunta efetiva, quem não está preparado, o homem ou a mulher, ou os dois que não estão preparados para essa dinâmica do ser humano que é crescer? Na realidade, acho que os dois. Porque se não tiver uma conversa entre os dois, para que se haja uma divisão, ou mesmo que não haja uma divisão certinha, mas que um possa fazer isso, o outro aquilo, não dá certo. Eu acho que se você tem um companheiro, se é casado, tem um companheiro, você tem que conversar com ele, para que ele também veja que você fazendo alguma outra coisa, você também está feliz. Sabe? É aí que a colaboração, a cooperação. Entendi. Porque senão a gente, lógico, a gente sai de manhã de casa, vem para o trabalho, né? E depois volta e ainda tem a casa, tem filhos, tem tudo, né? Tem a família, a família da gente, mãe, né? Que seja. Você acha que as mulheres de hoje, elas criam os filhos de forma diferente? Elas criam de uma igualdade? Porque no passado, as avós, né? Tinha aquela diferença entre, olha, o menino, a menina, ele é homem, ele pode. A gente ouvia muito isso, né? Não, ela é... Por que não? Porque ele é menino. Você acha que as mulheres hoje educam os filhos de uma forma igualitária? Tanto a menina quanto o menino? Ou ainda existe essa essência de educar o filho? E nessa essência dessa educação, naquilo que se passa, você passa um pouco essa esteira da presença não masculina. Porque é muito difícil essa dicotomia, né? Que eu quero dizer, entre o homem e a mulher. E a dificuldade dessa mulher de passar essa igualdade, você acha que existe essa dificuldade de falar assim, não, somos seres humanos, somos iguais, todos nós temos os nossos deveres, as nossas obrigações, mas você também, filha, tem os seus deveres, e você, meu filho, também tem seus deveres como homem, e você como mulher. E esse choque, essa é a questão. Olha, eu posso dizer por mim, né? Isso, fala um pouco. Eu tenho um filho, advogado também, né? E ele também faz coisas que precisam ser feitas, independente se é de homem ou de mulher. Mas isso também vem por quê? Porque o meu marido faz. Isso que é legal, é um exemplo. Tá? Então, é exatamente isso, né? Então, como o marido faz, então fica até mais fácil. Ele vê, ele viu. Então, fica mais fácil para ter coisas que, sabe, às vezes você não precisa falar muito, então tem que cooperar. E isso, pelo menos, eu acho que é uma coisa boa. Agora, outras pessoas, outras mulheres, vejo também que existem outras colegas que também orientam os filhos, mas agora eu não sei dizer mais, né? Eu só posso dizer de mim, né? E espero que também para ele, porque mais para o futuro, ele também consiga levar isso para a família, na família dele, né? Porque precisa, porque senão a gente sozinha não consegue fazer tudo. E nem pode, né? É verdade. Mas tá bom, esse bate-papo é gostoso porque a gente está fazendo um programa da mulher, né? E a gente está ouvindo a mulher esse mês, né? E a mulher tem que ter voz. Eu acho que o meu programa ele tem essa finalidade de educar, de instruir, né? De trazer, eu digo educação, de trazer uma informação, sim, né? E tudo aquilo que você informa, a gente tem um dever de fazer isso, de consciência, né? Então, a sua fala é muito interessante, porque cada entrevistada que aqui está, ela tem que trazer a sua experiência também de vida, formação, cultura. Então, isso é muito bacana, ouvir a sua fala nesse sentido a respeito dessa igualdade. Né? Me dá um segundo. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Eu estou conversando com a doutora Sônia Regina Cabral Gisser. Ela é presidente aqui da comissão da OAB Mulher da cidade de Santo André. É um assunto interessante. Vamos falar agora a respeito de pensão alimentícia.
Essa pensão alimentícia, quem pode pedir pensão alimentícia, de quem para quem? Isso é muito importante. Eu quero a sua pergunta. Ligue aqui, a doutora vai responder e nós vamos responder a sua pergunta a respeito de pensão alimentícia, das suas dificuldades, talvez que você está encontrando, naquilo que nós pudermos te orientar. Ligue e faça a sua pergunta no 2379-4733. Eu quero a sua ligação. Hoje, como sempre, você tem feito isso. Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falava dessa questão da pensão. Pensão alimentícia, ela é um sustento, ela é uma provisão. Quem pode pedir para quem pensão alimentícia? E onde existe esse princípio legal? Bom, quem pode pedir? Os filhos, as esposas, ex-esposas, pode pedir os pais podem pedir para os filhos e podem pedir até para os avós. Eu já tive um caso que eu precisei pedir para os avós, que o pai era falecido, né? E os avós paternos. Aí entra numa linha. Exatamente. Colateral, né? Aí os avós paternos foram chamados e responderam a ação, ficou combinado, pagam pensão. Eu já fiz pedido até para irmãos. Isso tem êxito e pode ser feito? Pode ser feito sim. O pai, por exemplo, o pai que não tem possibilidade, que ele necessita de alimentos, e quem pode pedir essa pensão, digamos, se ele não tem possibilidade jurídica? O próprio Ministério Público pode representá-lo, se ele for uma pessoa idosa? Pode, até pode. Mas aí essa pessoa idosa vai pedir pensão para o filho. Para o filho, isso. Filho. Só que ele não tem como ingressar em juízo, porque ele tem problemas de saúde, por exemplo. Entendi. O Ministério Público pode ser... Pode sim. Pode representá-lo e entrar com a ação. E o filho vai ter que pagar. E paga, né? Paga, tem que pagar. Eu acho assim, doutor, pensão, seja para filho, para mãe, para pai, que seja, é uma necessidade da pessoa. Porque quando ela pede, é porque ela está precisando. E ela, se caso a outra pessoa não puder pagar, eu sempre falo assim, vai dar um jeito, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Você tem filho, você tem que pagar, você tem que ajudar. E essa pensão para que é? É para a criança, para ela comer, para ela se vestir, é lazer, é remédio, assistência médica, sabe? Tudo isso. E é o mínimo que um pai pode dar para um filho. E é necessário. O estudo, você vê, a criança às vezes estuda, mas estuda numa escola que não tem muitas condições, e de repente o pai tem condição de pagar uma escola particular, sabe? Às vezes a mãe também tem, junta um pouquinho daqui, outro pouquinho dali, vamos pagar, por que não? Sabe, a criança necessita de tratamento médico, então tudo isso entra na pensão. E o pai, ou quem paga a pensão, tem que conscientizar dessa necessidade, porque também é seu filho, né? Sem dúvida, é verdade. E não pode haver esse abandono. Olha, a questão de pensão, ela é tão séria, ela gera um problema social no nosso país, né? Ó, dados de 2012, eu trouxe na minha chamada, mostrava que o estado de São Paulo, o número de pais foragidos por dever pensão alimentícia equivale 20 vezes a população do centro de detenção provisória. Bastante. O CDP-1 de Pinheiros abriga 1.345 detentos naquela ocasião. Haviam 26.200 mandados de prisão em abertos contra pais e mães inadimplentes. É uma questão de moral e uma questão de cumprimento. Em 2014 foram expedidos por dia 89 mandados de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. E é um absurdo, né, se for ver. E às vezes a pessoa tem condição de pagar. E pior daquilo, né, também, se a pessoa é presa, ela fica lá aquele período e às vezes sai de lá. Então, é uma questão discutível isso, né? O quanto essa prisão, ela funciona, foi o que você falou. Porque eu acho que se uma pessoa que deixa ser presa e não busca em nenhum momento de fazer um acordo, oferecer alguma coisa, porque nós sabemos que o judiciário ele não vai prendendo porque deveu uma pensão, não. Nós sabemos que existe aí um número efetivo de 3 no mínimo, mas para se cobrar 3, mas deve-se muito mais. Sim, sim. Então, é uma falta de consideração afetiva, né? Exatamente, é um abandono afetivo. É um abandono afetivo, além do monetário, é afetivo, né? Agora, é assim, a prisão é uma prisão civil, tudo bem. Entrou lá, né, de 1 a 3 meses, aí o juiz que vai fixar, tal.
A hora que ele sai de lá, tá, ele não trabalhou, pode ser que nesse meio tempo a família corre, porque às vezes acontece, às vezes a família corre para juntar dinheiro para pagar para ele sair logo. Tá, pagou, saiu. Mas pode ser também que ele fique lá, preso aquele período todo que o juiz fixou, sai de lá e continua bebendo, né? Mas será que ele não... Aí que tá, por isso que precisa ter essa prisão. Não adianta, não tem outra forma. Porque se ele estiver bem, tudo bem, você pede... Então, antes dele ser preso, você pede uma penhora, né? Em cima de um bem dele, mas se não tiver também. Por isso que eu falo, sabe, ele tem que ir atrás, não sei, doutor, ele vai trabalhar em algum lugar, tem tanta coisa para poder ser feita. Por mínimo que você não puder pagar, sabe, um valor maiorzinho, que seja, alguma coisa, sabe, ele tem alguma que ir. Coisa ele tem que produzir, né? Ele tem que ter aquele carinho e tem que estar com o filho, sim, e tem que ajudar também na criação desse filho. Sem dúvida. Eu estou conversando aqui com a doutora Sônia Regina Cabral Gisser. Nós estamos falando sobre pensão alimentícia. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Pensão alimentícia, doutora, ela não se define só em comida, né? Não. Como que se define a pensão alimentícia? Tem alguma definição? Bom, eu entendo que a pensão alimentícia é, tudo bem, alimentação, vestuário, lazer, medicação, assistência médica, a escola. Acho que tudo isso, engloba tudo. Que muitas vezes a pessoa... E quando o pai fala, mas eu já estou dando tanto, e aquilo tem um valor significativo, geralmente é quantos por cento que é cobrado no salário? Veja, não existe exatamente na lei fixando, é X%, alguma coisa assim. O que a jurisprudência... É um terço. O que a jurisprudência diz é um terço. Um terço, às vezes 30%, né? Dos vencimentos líquidos da pessoa. Se a pessoa não trabalhar, não tiver o salário fixo, né? Não trabalhar numa empresa que possa descontar da folha de pagamento em porcentagem, então você pode se fixar na quantia de salário mínimo, se ele tiver um trabalho autônomo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas tem que pagar. E tudo isso tem que ser reunido provas para realmente produzir e provar na justiça que... Porque muitas vezes o cara quer fugir da pensão alimentícia e ele fala, eu não estou ganhando nada, que não é uma realidade. Aí você pode fazer provas testemunhais. Sim, testemunhais, prova em contrário. Só que eu entendo assim, tá, se ele falar, olha, eu não estou trabalhando, não importa, alguma coisa você vai ter que pagar. Eu, em uma audiência, sabe, eu não consigo liberar a outra parte, não, porque estou desempregado, não, alguma coisa você vai pagar. Tanto é que quando a gente faz a audiência e há lá um acordo para fixar um X% sobre o salário, rendimentos líquidos da pessoa, também é colocado no caso de desemprego, ele vai pagar X, no caso de trabalho autônomo, entendeu? Porque ele também pode ficar desempregado. Agora, ele também pode acertar um valor X e de repente ele ficar desempregado, ele também pode propor uma ação revisional de alimentos para diminuir essa pensão. Perfeito. Desde que ele prove realmente que ou mudou o trabalho dele, ele não pode pagar mais, ou houve alguma mudança, né? Porque a questão da necessidade e da possibilidade, né? Tem que ter o binômio aí, né? Necessidade e possibilidade. Então, sempre tem que ver isso. Então, eu vejo uma questão, e nós, no início do programa, nós falávamos a respeito da questão cultural e da evolução da mulher, que a cada dia ela está evoluindo cada vez mais e ocupando postos dentro da nossa sociedade. Isso é muito importante. Mas ainda o Brasil, ele reflete a diferença do ganho menor da mulher, né? E se torna ainda, nas camadas mais baixas, a mulher pedindo pensão para os filhos. Quando, na realidade, se tornou até uma questão econômica do país. Por que eu quero dizer isso? O homem pode pedir pensão para a mulher também. Pode. Mas é raro. Por isso que eu estou dizendo. Você vê que a questão... Quando você atrela a questão econômica de um país a essa questão cultural, você, infelizmente, você traz a dependência da mulher ainda. Ainda, é verdade. E essa dependência, ela gera, e quando você fala dependência, isso gera empoderamento daquele ser que ele, na cabeça dele, ele acha que ele tem poder sobre a mulher. Mas ocorre exatamente por isso, porque como ele pensa dessa forma, ele espera a outra parte, a mulher, a ex-mulher que seja, sabe, procurar a justiça para poder ter o direito dele atendido, né? Então, dizer, ser atendida. E aí que eu te digo que o Brasil tem que evoluir ainda economicamente. Porque nós temos que buscar uma igualdade. A mulher tem que ganhar igual ao homem,
até mais que o homem. Essa é a questão. Enquanto estatisticamente nós olharmos em classes baixas essa dificuldade da mulher de ir à justiça, é o contrário. Se a mulher ganhar bem, ela vai à justiça com o direito dela e vice-versa. Mas o homem também pode pedir essa pensão. Pode. Já que nós estamos falando um pouco disso, como é que fica a situação, digamos, da guarda compartilhada em questão de pensão alimentícia? Porque a guarda compartilhada, nós sabemos que ela é dividida, né? Se compartilha a guarda, se compartilha ali a educação do filho, em todos os aspectos. Como é que fica a pensão na guarda compartilhada? Se for uma guarda compartilhada, que normalmente é amigável, eles entendem que aí, se a mulher trabalha, ela tem as condições, ela vai assumir uma parte e o pai também. Pensão compartilhada. Com pensão compartilhada. Uhum. Logicamente que vão ter que somar todas as despesas que ambos terão, né? Naquele período em que as crianças, os filhos ficarem com um, ficarem com o outro, né? E se dividir. Ou que, se do caso, se o marido tiver uma condição melhor, ele paga um pouco a mais, ou a própria mulher tiver uma condição melhor, paga um pouco a mais. Mas o que tem que pensar nesse momento são os filhos. Não tem outra forma. Já que está se combinando a guarda compartilhada, o resto tem que compartilhar também. Entendi. Então, é uma questão de... E você vê que a guarda compartilhada, ela é recente. É recente. Recente, veio agora. De uma decisão que realmente veio a pensar em prol daquela criança de forma afetiva, com o mesmo sentimento que ela tem pelo pai, ela tem pela mãe. Então, não se afastar, né? Isso, ficar como os dois, né? Ficar com os dois nessa guarda compartilhada. A pensão, só me dá um segundo. Tá. Eu estou conversando com a doutora Sônia Regina Cabral Guisser. Ela é presidente da comissão da OAB Mulher, aqui da 38ª subseção da cidade de Santo André. Eu quero a sua pergunta no 2379-4733. Nós estamos falando sobre pensão alimentícia. Na semana passada, nós tivemos um pequeno problema técnico com o telefone. Muitas pessoas me falaram que o telefone estava com problema, e realmente estava. O problema é com a NET, que nós tivemos um pequeno problema. Então, você liga, dê a sua participação, dê a sua opinião. É muito importante você participar do programa ABC em Perfil. Doutora, até que idade o filho tem direito de receber pensão, ou a filha? Bom, normalmente é até a maioridade. Tá. Porém, se ele estiver estudando, fazendo faculdade, até terminar a faculdade, ou 24 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Ou 24 anos? Ou até terminar a faculdade. Perfeito. Porque, de repente, ele pode terminar a faculdade antes, né? Uhum. E, então, ali terminou. Mesmo certo. se o filho estiver trabalhando, ganhando, ele fazendo faculdade, ele pode requerer uma pensão? Eu entendo que sim. Sim. É um direito dele. Uhum. Que está na lei, o pai tem que cumprir aquilo. O pai tem que ajudá-lo. Ajudá-lo, lógico. Dentro da necessidade com a possibilidade. Porque veja bem, ele ainda, se ele está estudando, fazendo uma faculdade, mesmo que ele esteja trabalhando, ele ainda ganha, né? Mas não é aquele... Ele ainda não é formado, ele não tem uma profissão. Não tem uma profissão. Então, a partir do momento que ele se formou, então aí, sim, aí acho que cessa a obrigatoriedade, não cessa, sabe, a espontaneidade do pai, né? Se quiser ajudar. Mas a obrigatoriedade, sim. Muito bom. Eu vou chamar um pequeno break, nós já voltamos já. Eu quero você comigo no 2379-4733. Você liga, faz a sua participação e a sua pergunta. Nós estamos falando sobre pensão alimentícia. É muito interessante esse tema aqui dessa noite, pensão alimentícia. Eu quero a sua participação. Eu estou conversando com ela, a doutora Sônia Regina Cabral Guisser. Nós falamos sobre a pensão, sobre a necessidade e a possibilidade, necessidade daquele que vai pedir pensão, possibilidade daquele de pagar. Tudo isso tem que ser avaliado, não é também assim ficar sem critério nenhum. E a pensão alimentícia, nós falávamos aqui, os alimentos se dividem em naturais e cíveis. São as duas questões, naturais, alimentação, e cíveis, uma vida, vestimentos, roupas e tênis, todas essas coisas que é comum no sustento de uma criança. Você liga e faz a sua pergunta, voltamos já já. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br
e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha e continua ligado aqui no meu programa ABC em Perfil. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, ao vivo, e aos sábados, a minha reprise que vai ao ar também às 21 horas. Doutora Sônia, vamos falar um pouco a respeito dessa questão aqui que eu acho interessante, que é a mulher grávida. Expectativa de paternidade. Ela tem direito de pedir pensão? Tem, são os alimentos gravídicos. Fala um pouco a respeito disso. Bom, os alimentos gravídicos, para ela propor ação, ela tem que ter uma presunção de que tal pessoa é o pai, né? Então, entra com a ação, o juiz vai fixar, vai chamar, né, a pessoa no processo e depois, a hora que tiver terminada essa ação, os valores que foram fixados até a criança nascer. E aí depois já fica como uma pensão definitiva. Porque, veja bem, pode ser que a mulher vai entrar com a ação contra uma pessoa e ele é o pai. Acredito que ela não vai entrar com uma pessoa contra não seja, né? Tudo bem, ele pode até contestar essa ação, né? Mas ele vai poder contestar a ação. Ele vai poder, lógico, tem o direito, né, de se defender. Mas ele não se defendendo, e ela também tem que ter provas, né? Já algumas provas de um relacionamento, sim, né? E o juiz vai fixar, sim, essa pensão. Vai fixar a pensão, mesmo ela estando grávida, não tendo a criança ainda. Então, ela ficaria até a criança nascer, né? A criança nascendo depois, estando tudo certo, o pai realmente, eu sou o pai, então aí já fica em definitiva essa pensão. Muito interessante. Essa lei foi sancionada, né? E realmente veio... É coisa mais recente, né? Até para alimentos proteger, gravídicos, né, a mulher, né? Porque senão, normalmente, a mulher espera... né, a criança nascer, depois ainda entra com ação, de repente o pai não reconhece, aí tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade, uma coisa mais demorada, né? De repente agora... Se houver o reconhecimento, perfeito. Se não houver, vai ter que ser feita uma investigação. Sim, vai ter que ser feita. Uma investigação. Mas pelo menos a gente já está adiantando alguma coisa, né? Perfeito. Tá? Porque ela já começa a receber também a pensão, ela está grávida, ela também tem os cuidados todos nesse período. Então o né? juiz pode determinar alimentos provisórios gravídicos. Sim, gravídicos.
E depois, lá na hora que nasceu, né, o pai aceitou tudo. E segue o curso normal, não pagando esses alimentos, aí é prisão? Ah, sim, também, aí entra na execução. Prisão com base no relacionamento, provas, Sim, né? e com base numa determinação judicial, né? Porque já existe a determinação judicial. Então, ele não pagou, então se pode executar também. Uma pergunta que me chegou nas redes sociais, antes do programa e por e-mail, que é a questão, geralmente a companheira, quando ela... Você que está comigo, continue, ligue no 2379-4733, nós estamos falando com a doutora Sônia nesse momento, doutora Sônia Regina Cabral Guisser, estamos falando sobre pensão alimentícia. A pergunta que eu vou fazer para ela é que me chegou às redes sociais e eu quero fazer uma observação bem direta. Quando a mulher arruma outro companheiro, ela se casa com outro, vai morar com outro, e ela vive da pensão desse primeiro marido, como é que fica essa situação? Então, é isso que eu pergunto para você, doutora. Então ela arrumou um outro companheiro ou se casou novamente. Como que ela faz? E fica vivendo da pensão do outro. Não é uma situação delicada? E como fazer isso, o ex-marido ou ex-companheiro? Se ela já está com outro, casada ou união estável, então ela perde esse direito. Só que aí o pai, no caso o ex-marido, teria que entrar com uma ação de exoneração, né, de pensão alimentícia. Em relação à mulher? A mulher. Mas a pensão do filho, não? Não, a pensão do filho continua. Agora, se ele também combinou de pagar para o filho e para a mulher, então a mulher se casando, ou uma união estável, essa pensão da mulher... vai ser retirada. Vai ser retirada. Em relação a ela. É. Em relação ao filho, se ele entender que esse dinheiro não está sendo destinado para a criança ou para as crianças, ele pode requerer isso em juízo para ser depositado numa poupança ou não? Não, poupança não, porque esse é um dinheiro que precisa para hoje, né? Para se alimentar, para se vestir hoje. Se ele tem alguma dúvida, então que ele entre com uma ação judicial para poder questionar isso em juízo, que o dinheiro que ele paga não está sendo destinado às crianças, né? Se for o caso, dessa forma. E aí pode haver uma prestação de contas. Sim, exatamente, uma prestação de contas para onde que esse dinheiro que ele está pagando para os filhos, para onde que está indo, né? Onde está sendo destinado, exatamente. Né? Muito bom. Eu estou aqui com várias já participação aqui, vamos falar com respeito das pessoas aqui participando. Dilma da cidade de Diadema. Dilma, um grande abraço para você, aliás, um grande beijo, você sempre comigo toda semana, um beijo para você, toda a família e também a cidade de Diadema que está comigo, me acompanhando e me assistindo. Ela parabeniza a doutora Sônia e o doutor Cristiano. E pergunta, a doutora é procuradora, advogada de muitas mulheres vítimas de violência doméstica? Sim, algumas mulheres procuram sim, e a gente procura orientar da melhor forma possível, né? E assim, a gente precisa saber aquilo que a gente fala, empoderar a mulher, né? Para ela se sentir forte, para ela poder sair de alguma situação. Porque às vezes ela está tão debilitada emocionalmente que se orienta, mas ela tem medo de sair daquela situação de estar com o companheiro, marido, quem seja, né? Mas a gente procura orientar sim e a gente tem, sabe, sucesso nisso daí. Que maravilha, isso é muito bom, muito importante, né? Na questão, como que se calcula? Você falou um pouco mais da pensão quando o pai tem um salário fixo e quando ele não tem esse salário fixo. Como é que é feito isso na justiça? Porque o salário fixo é mais fácil, né? Sim, é fixo. Aí nós pegamos aí é muito comum essas ações, entregador de pizza. Olha, ele entrega pizza, mas ele não sabe o quanto ganha. Como é que fica essa valoração disso, hein? Então, aí o que a gente pede? Fixação em salário mínimo. A única forma, porque se ele, normalmente, ele não trabalha com vínculo empregatício, né? Não tem como descontar em folha de pagamento, então a gente pede fixação numa quantidade de salário mínimo, dependendo do quanto ele ganha, às vezes até um salário mínimo, né? Meio salário mínimo, aí depende realmente da prova em termos do salário da pessoa. E aí é fixado isso? É fixado isso. A questão do salário mínimo, assim, toda vez que o salário mínimo aumenta, né? Se fixar meio salário mínimo, às vezes, normalmente também, o que acontece em audiências? Mesmo quando a pessoa, ela tem o registro em carteira, anotação, né? Se ela está pagando 1/3 dos vencimentos líquidos, e em caso de trabalho autônomo ou trabalho, ele está desempregado, você fixa 60% do salário mínimo, alguma coisa assim. Mas tem que ter, sabe, um vínculo, uma referência para poder fixar o valor. A prisão de pensão alimentícia.
ela é uma coisa interessante, que é uma forma coercitiva de se forçar o pai ou a mãe de se pagar a pensão. É raro a prisão de mulheres. É raro. É raro. A prisão de mulheres sempre é a questão do homem que vai preso. Tá vendo? A gente prova que a mulher cumpre a obrigação dela. Ou o contrário, né? Porque é aquilo que eu te falei, ainda o ganho da mulher no Brasil, a mulher ganha menos que o homem. Isso aqui, a mulher ela vai ter que lutar ainda por superar essa fase. Aquilo que eu estava tentando fazer esse contraponto interessante. E principalmente nas camadas inferiores, da classe D e E. Por quê? Porque quando você tiver economicamente, a mulher ela também ela vai se sentir muito mais forte, com direitos e reconhecimento, quando ela tiver uma satisfação de ganho. Sim, porque a mulher ainda ela não ganha de forma satisfatória. Sim. E isso tem que vir a ser igualado no nosso Brasil, que é uma luta, que é o ganho da mulher. Desde se nós pegarmos nas empresas multinacionais, mesmo as mulheres que ocupam postos altos, elas ganham um pouco menos do que aquele homem. Isso é desigual, é muito ruim. Mas dia a gente vai conseguir. Vai conseguir. Eu acho que, eu diria que é uma das batalhas e eu acho que é uma das conquistas e lutas que deve ser buscada. Porque quando você atinge essa questão desta igualdade, você usa essa expressão que você vai empoderar a mulher. Isso. É isso que é empoderar, porque ela vai ter uma autoestima melhor. Exatamente. Quando você tem autoestima, o ser humano, ele tem uma autoestima, isso realmente muda nele, né? Prisão. A prisão, por quanto tempo é decretada essa prisão, né? E se ela pode ser renovada, essa prisão? E outra questão, o Código de Processo Civil vai entrar agora o ano que vem, né? Em 2016, ele entra em vigor. E me parece que vai poder ter prisão direto já, 90 dias e nada mais. Como é que fica essa questão da pensão alimentícia, de prisão? Bom, hoje ele é citado para pagar, né? Pagar em 3 dias, provar que pagou, impossibilidade sob pena de prisão. Não fez nada disso, o juiz vai decretar a prisão dele de 30 a 90 dias. Aí ele vai preso. Vai ficar preso. Às vezes, o que acontece? Muita família que quando a pessoa está presa, arranja dinheiro, paga, aí ele é solto, até antes dos 90 dias. Mas se ele não tem família, ninguém que possa ajudá-lo, ele vai ficar preso, vai sair após esses 90 dias que ficou lá e continua devendo. Aí, se a pessoa quiser ainda receber a pensão, o que tem que fazer? Teria que executar através de penhora de bens. Mas se ele também não tiver bens, essa pensão vai ficar, essa dívida vai ficar. E olha aqui, a Sofia Abrantes, dentro dessa pergunta, Sofia Abrantes, da cidade de Diadema. Um grande abraço para você, Sofia. Obrigado por você estar assistindo o meu programa e toda a sua família. O homem que não pagava pensão, o homem que não paga pensão e for preso, ele só é solto se pagar a pensão ou não? Não, se ele pagar a pensão, ele é solto. Logo imediatamente? Sim, pagou, ele é solto. Do contrário, ele vai ficar lá no máximo até os 90 dias. E se não pagar, ele vai sair? Vai sair. E a dívida vai ficar. Entendi. E diz uma coisa, essa pensão, muitas vezes se fala, mas está devendo 20 mil, 15 mil, 10 mil, 8 mil, mas só pode cobrar as últimas 3, é isso? A gente entra com a ação cobrando as 3 últimas, né? É que assim, depois vai juntando, vão vencendo outras, né? Até o juiz dá a sentença. A hora que o juiz deu a sentença e decretou a prisão, podem ser as 3 e mais as outras que foram vencendo no decorrer do processo. Tá, mas você cobra 3 com o que está vencido. Eu entro com a ação cobrando as 3 últimas. Informando que deve tanto já. Sim, exatamente. Só que aí o processo demora mais uns 3 meses. Nisso, as 3 que eu cobrei e mais 3 para frente, já são 6. A hora que o juiz lá der a sentença, ele tiver que pagar, ele vai pagar tudo. Desde quando eu entrei com a ação. E o pai que paga a pensão direitinho e perde o emprego, aí ele para de pagar. O que ele tem que fazer? Ele tem que informar no juiz. Tem que informar no processo que ele perdeu o emprego, ou ele pode entrar com uma ação revisional de pensão alimentícia, tá? Para poder abaixar, explicando, houve uma mudança na condição financeira dele, né?
E ele, para que ele não seja, não ocorra o quê? Para que depois a ex-esposa, quem for, entre com ação cobrando a pensão dele, né? Porque, veja, a partir do momento que ele se obrigou a pagar, ele tem que pagar. Ocorreu uma modificação na condição financeira dele, então ele tem que procurar a justiça para poder informar, olha, eu perdi o emprego, hoje eu estou ganhando X, então eu só posso pagar assim. Não deixar de pagar. Nunca deixar de pagar. Ele pode pagar menos, mas pagar. Perfeito. E é muito comum, às vezes, o homem ter um monte de filho. E paga pensão para um, paga pensão para outro. Chega uma hora, o cara vai ficar, né, falência ou vai ficar com uma moratória grande aí na situação. Como é que fica essa questão das porcentagens de separar isso? Não pode ser 1/3 para todos os filhos. Não. Como que é isso? Porque normalmente acontece o seguinte, quando ele tem o primeiro filho, e se ele se separa, alguma coisa, lá a gente fixa, né, como vai pagar? Se as partes concordam, vai pagar 1/3 do que ganha? Sim, 1/3. Só que lá na frente, depois, ele constitui uma nova família, o que ele faz? Aí ele entra com uma revisional para abaixar. E é o que acontece, ele entra com uma revisional, prova que ele tem outro filho, e realmente aí você vai ter que concordar com a diminuição da pensão alimentícia. Agora, o que ele também precisa é, né, não ter tantos filhos, porque a obrigação continua, né? Agora, uma coisa muito comum acontecer na prática, os meus telespectadores que estão ouvindo, eles estão assistindo, verificando essa questão. É muito comum, às vezes, o pai paga a pensão e depois ele fala assim, mas eu dou tênis, eu dou tudo, eu dou roupa além da pensão e tal. Como é que fica essa situação? Olha, eu já vi julgados até que o pai, se quiser, desde que a outra parte concorde, substitua até a pensão pelo filho morar com ele, ou se não quiser morar, ele pagar como se fosse em alimentos, ele vem almoçar, jantar na casa do pai, entendeu? Se ele não tem condição de pagar um valor maior, mas ele também contribui dessa forma, também pode. Veja, eu pessoalmente... E é importante o pai guardar todos esses... Sim, todos os recibos, tudo aquilo assim. Sim, cento e poucos reais, sim, guarda, porque se um dia houver um questionamento, ele sabe dizer, olha, eu gastei nisso, eu não paguei esse X de pensão, mas eu comprei esse objeto, isso para o filho. Então, eu acho importante exatamente isso. Se o pai não tem a condição de pagar um valor de pensão maior, ele pode pagar um valor de pensão menor, mas também complementar com outras coisas. Perfeito. Mas que sejam coisas visíveis, para que a criança esteja sentindo que ela está recebendo aquilo também como participação do pai. É muito comum radicalizar nessa briga. Pensão não tem nada a ver com direito de visita, né? Não, não tem. Tem nada a ver, né? Não. E é muito comum, às vezes, a mãe pegar, não deixar visitar, porque ele não pagou a pensão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem o direito de visitar. Ela que tem que executar. Ela que tem que executar, e ele também, se ele se vê privado de estar na companhia do filho, ele que entra com uma ação para poder também, né? Regulamentação de visitas, para poder ver o filho. É porque essas coisas são muito comuns na prática, né? No dia a dia muito complicado. Sim, a gente recebe, sim, no escritório. Eu não deixo ele ver porque ele não paga a pensão. Mas a criança que está no meio disso, né? Isso é um exercício arbitrário, né? E a criança como fica? No caso, a mãe também pode ser obrigada a pagar a pensão, caso a guarda da criança fique com o pai? Sim, também. Sim, na proporção do ganho dela? Na proporção do ganho dela. Sim. Porque, assim, nesses casos, sempre existe aquilo de tentar um consenso entre as partes, que é a melhor forma, né? No caso, a criança ficou com o pai, a mãe vai pagar, a mãe trabalha, ganha X, então ela oferece tantos, né? Sabe, havendo um consenso do pai, perfeito. Acho que o ideal é isso, é não haver brigas. Sabe, as duas partes, tanto o pai quanto a mãe, independente de com quem fica a criança, saber da sua obrigação, saber de que precisa ajudar no crescimento do filho. Sabe, acho que independente, só que não é isso que acontece, né? Entendi. Não é isso que acontece, né? Infelizmente, não. São poucos os casais que se entendem, né? São poucos. E é aquilo, às vezes não é só por falta de condição financeira. Porque às vezes tem condição financeira e também não quer. E existe a radicalização, sim, né? Sim. Quem vive em união estável pode pedir pensão? Pode.
Pode, né? Pode. Veja bem, ele viver em união estável, dependia ali, se separaram, é isso que o senhor está querendo dizer, né? Viviam numa união estável, não eram casados legalmente. Tá, separado, pode, provando a necessidade, sim. Porque aí é entre o homem e a mulher, né? Pode sim. Porque se tiver filho, já existe, tem que pagar mesmo, né, a pensão. Aí ela, no caso aí, ela viveu, se for o caso dela, né, ela viveu com a pessoa, depois se separaram, e não tiveram filhos, mas ela necessita de uma ajuda, né? E o homem pode pedir também para a mulher, no caso que se ela ganhar mais que ele pode entrar também. Pedindo também, né? Uma pensão, né? Pensão também, pode ser. Lógico que entre o adulto já tem que provar a necessidade, né? Tá, em caso de doenças graves, essas questões. Porque não pode trabalhar, alguma coisa nesse sentido, né? Tá, mas, provando a necessidade, o juiz sempre vai dar. Hoje as nossas leis estão tão evoluídas a trazer jurisprudência de uma forma bem clara, né? A pensão até de união estável do mesmo sexo pode, né? Pode, uma efetiva pode. Uma afetiva, né? Pode ser. Tá. Já tem decisões Tem decisões, recentes. tem sim. Sabe, hoje não dá para se dividir mais a coisa, tá? Viveu junto, casou, está ali, tem que... provou necessidade, a outra parte sim tem que contribuir. Muito bom. Eu tenho um caso que foi muito discutido e julgado e foi muito falado até na televisão, que é o caso que ocorreu pelo julgamento do STJ, não é? Isso. Vamos falar um pouquinho disso, que foi em abril de 2012, um recurso especial, onde o nosso ordenamento jurídico brasileiro teve aí uma mudança nessa jurisprudência, que foi uma indenização, que a filha entrou contra o pai pelo abandono afetivo. Abandono afetivo. Dentro dessa pergunta que nós vamos falar, e você vai falar um pouco, eu acho que a filha do Pelé poderia ter entrado com essa ação, né, de abandono afetivo, né? É verdade, poderia. Pensando interessante. Bem. E ela morreu porque ela queria ver o pai, né? Fala um pouco a respeito disso. Porque na ocasião eu lembro que ela teve que entrar com ação, com investigação, para provar que era filha, E ele, é verdade. E se ela tivesse aí hoje... O sonho dela era exatamente... E era tão pouco para ele, né, isso. Para ela não, era importantíssimo, né? Mas... Então, a nossa Constituição, ela introduziu-se modificações, assim, significativas no direito de família, né? Então, um deles seria o caso do dever de convivência familiar como direito fundamental da criança e do adolescente, né? Compreendendo o dever dos pais de prestarem afeto, carinho, atenção e orientação aos filhos. E o que ocorreu nesse caso aqui? O pai, ele não dava afeto, não tinha aquela constância de estar com a criança, né? Carinho. Então, a criança, ela teve problemas emocionais. Então, lógico, para se chegar a isso, tem que fazer perícia, né? Assistente social, psicólogo e tal. E isso foi até o STJ e se conseguiu uma indenização, sim, tá? Pela falta do afeto. A gente sabe que a lei, ela não vai obrigar, olha, pai, você tem que amar teu filho. Não existe isso. É o caso do Pelé. E não existe isso. Que amor é uma coisa que vem de dentro, né? Mas, já que você não pode obrigar, e se houve, deixou sequela na criança, por que não? Interessante. Lógico que você não vai usar esse artifício para poder se enriquecer ilicitamente, não é isso. Mas eu acho assim, a criança teve seus problemas realmente emocionais, ficou comprovado, e ela até precisa de tratamento, por que não indenizar para que ela possa usar esse dinheiro para se tratar? Então, o pai tem que pagar. Muito bom, muito interessante. Vamos à participação aqui do senhor Frazão, da cidade de Adema. Senhor Frazão, um grande abraço. Me alegro muito saber que o senhor está assistindo o meu programa. Ele está achando o programa muito interessante. Um forte abraço para o senhor e toda a sua família. E todas as quintas comigo aqui. Obrigado, um grande abraço. Mas é muito interessante essa questão, né? E quem sabe, né? Talvez os pais também possam entrar com essa ação contra os filhos, né? Quando os filhos abandonam os pais, né? E chega em determinada idade que ele precisa de uma afetividade, né? Também. Que é realmente... Mas os pais nunca vão fazer isso, geralmente é sempre ao contrário, né? Mas é muito interessante. Mas o senhor vê que a lei, né? Ela tem que progredir com tudo isso, né? É uma evolução, né? Para assegurar o direito de todos, né? Doutora Sônia, o papo foi tão gostoso, já estamos chegando no final. Nós temos aí um pequeno espaço ainda, uns 3 minutos, né?
para que a gente possa estar encerrando, né? Quero as suas considerações finais da sua participação e daqui a pouco já estamos encerrando o programa. Bom, eu agradeço muito o convite, gostei muito de estar aqui e nós da Comissão da Mulher Advogada, nós na nossa OAB daqui de Santo André, nós estamos abertos a receberem as mulheres que quiserem alguma coisa, uma orientação, uma ajuda, né? E o nosso presidente, Dr. Fábio Picarelli, nos dá muito apoio, ao qual nós agradecemos muito. E precisando, é só entrar em contato com a própria OAB de Santo André. Muito obrigada, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença. Muito obrigado, foi muito esclarecedora. E parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, parabéns pela presidência dessa comissão, que é uma comissão muito importante, né? E nós sabemos que eu falei isso e eu tenho certeza que vai ser encampado, né? Que comece por Santo André, buscar essa igualdade da mulher no ganho, né? Em todas as camadas, que isso é muito importante. Vamos fazendo. Um grande abraço. Obrigada. Eu quero agradecer você que esteve comigo mais uma vez nessa quinta-feira ao vivo, programa gostoso, bate-papo interessantíssimo. Você vai ficar comigo aí pela minha reprise aos sábados às 21 horas, você assiste o meu programa. Você que não teve tempo, pode entrar lá no sábado e assistir o programa na grade da Rede Eco TV. E como sempre faço, quero deixar uma mensagem especial hoje, nesse mês que nós encerramos para a mulher. A competência levou a mulher a conquistar espaços, ganhar respeito e o direito de sonhar mais alto. Parabéns, mulheres, parabéns a vocês nesse mês de março. E parabéns a vocês, mulheres, todos os dias pelo esforço e dedicação. Acima de tudo, pelo amor que faz parte de cada uma de vocês. Um forte abraço.